comecei a investir, eu achava que a única coisa que eu precisava fazer é comprar empresas de renome, empresa grande. Assisti um vídeo aqui, outro ali no YouTube, falando da empresa, beleza, vou comprar. E foi assim que eu perdi quase 10 mil reais. Eu tinha acabado de começar a ganhar dinheiro na internet, acabado de conseguir guardar dinheiro. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito uma checklist muito simples que iria me impedir de ter perdido tanto dinheiro. E eu também não teria ficado com o trauma da bolsa de valores por tanto tempo, tá? Porque eu fiquei. E é exatamente isso que eu vou te passar nesse vídeo aqui. Tudo que você precisa saber sobre ações do zero e da forma mais simples possível, para você não passar pela mesma dor que eu passei. Eu vou contar para vocês. Na época, eu investi em duas empresas que hoje, sabendo o que eu sei, não passariam no meu crivo para estar nos meus investimentos. A primeira empresa foi a Melius, que foi a primeira startup a abrir capital na bolsa de valores aqui do Brasil. Todo mundo dizia que ia revolucionar o mercado de compras online com os famosos cashbacks. E eu, querendo estar à frente das inovações, logo na IPO da empresa, né, assim que ela abriu na bolsa de valores, eu comprei. E a segunda foi a Magalu, porque era um momento assim de grandes expectativas no mercado. Dentro do varejo, do setor de varejo, a Magalu era que mais se estava mostrando ali posicionada para a inovação. Ela tinha criado aquela bonequinha virtual, né, que é a Lu, e eu comprei. Mas hoje, sabendo o que eu sei, eu não investiria em empresas do varejo. E eu vou explicar o porquê já já. Então, depois de perder dinheiro, de eu ter ficado um período assim receosa, com medo da bolsa de valores, eu comecei a pesquisar mais, comecei a ler livros. Inclusive o livro do Barsi, O Rei dos Dividendos, tá bem ali. E eu comecei a me aprofundar em conhecimentos de pessoas que já tinham tido bons resultados investindo na bolsa de valores. Então vamos lá, quais são os critérios para escolher uma boa ação com foco em receber bons dividendos e também crescer o seu patrimônio? Afinal, as empresas também têm um crescimento e os dividendos você pode usar eles para pagar suas contas ou também reinvestir e aumentar assim o seu patrimônio. O maior investidor de todos os tempos na bolsa de valores aqui do Brasil, pessoa física, é o Luiz Barsi. E ele não era rico, viu? Ele é filho de imigrante, passou bastante dificuldade na sua infância e trabalhou bastante tempo como engraxate. E hoje tem um patrimônio bilionário graças aos seus investimentos. Então não tem como a gente não querer ouvir os ensinamentos que ele tem para passar. O Barsi sempre vai escolher setores perenes, que são empresas que geram receita independente do cenário econômico que a gente está vivendo. E seguindo isso, ele criou uma metodologia. Ele separou essas empresas numa sigla chamada BEST. O B é de bancos, o E de energia, o S de seguros, o outro S de saneamento e o T de telecomunicação. Mas como ele chegou nisso? O que todas as empresas desses setores têm em comum? Recorrência. Todas essas empresas geram receita por recorrência. São empresas que entregam boletos para as pessoas, os cidadãos brasileiros, e os brasileiros têm que pagar, como a sua conta de luz, como o IOF do seu cartão de crédito porque você parcelou uma compra, seu seguro que você não pode optar por não pagar um mês. São gastos que a gente chama de recorrentes. E eu vou fazer um parênteses aqui. Há pessoas que têm estratégias de investimentos diferentes e tem pessoas que não gostam do risco de investir em empresas estatais, porque tem um problema de ingerência, que é a interferência de governantes, interesses políticos por trás da empresa. Já outros investidores, como o Barsi, acreditam fielmente que em países emergentes como o Brasil, tem como as empresas mais lucrativas, mais seguras em termos de previsibilidade, recorrência de pagamentos, as empresas estatais. Porque a pessoa, ela pode estar sem dinheiro para nada, mas ela vai ter que pagar a conta de luz dela. Ela vai ter que se virar para arranjar o dinheiro para pagar a luz, senão ela vai ficar sem luz. E não tem como ela correr para outra alternativa, não tem outra empresa para ela contratar ali na casa dela. Vai ter que ser a empresa estatal. Além disso, a empresa estatal normalmente é muito boa pagadora de dividendo. Por quê? Um dos sócios acionistas dela é o Estado, e o Estado está sempre precisando de dinheiro. Então eles vão cobrar que a empresa distribua sim os lucros para os acionistas. E assim, a gente que investe aqui no Brasil, o nosso país é intervencionista, não tem muito para onde correr. Praticamente todas as empresas têm um dedo ali do governo. A gente não vive uma economia livre igual os Estados Unidos. E pode ter certeza que até as pessoas que falam que não investem em estatais, as maiores empresas ali que eles têm na carteira, são empresas que têm sim certo controle do governo. Porque funciona assim, a gente tem uma falsa impressão de que tem concorrência, né? Vamos supor, existem 10 bancos no Brasil, é só um exemplo. A gente pensa, eles são concorrentes entre eles. Mas não, eles são controlados por um grupo bem pequeno e bem seleto de pessoas. Agora, voltando para as empresas que o Barsi dá preferência. Ele escolheu bancos porque é um setor indispensável. As pessoas estão sempre usando e as pessoas estão sempre pedindo crédito, precisando de crédito. E aí a gente pode citar exemplos como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Agora, energia. Não tem como a sociedade funcionar sem energia elétrica. Então, a gente tem empresas aí como a CEMIG, Taesa. Seguros também é um setor muito bom. Aí temos empresas como BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro. Saneamento
porque realmente tem uma recorrência e é um setor que tem muito espaço ainda para crescimento. O Brasil tem carência de saneamento básico, não chega para todo mundo o saneamento ainda. Então tem espaço aí para crescimento. E o telecomunicações, que de todos é o mais questionável aí. Na lógica do bar, se você tem uma assinatura de uma telefonia, você tem a obrigação de pagar ela todos os meses, mas é um setor aí mais complicado e que eu não gosto, eu particularmente não gosto de investir. Mas quem sou eu perto do Barsi, né? Mas logicamente não é só isso. A gente precisa escolher quais empresas de cada um desses setores, a gente tem que analisar dados e comparar uma com a outra também. Tá, agora respira fundo que a gente vai entrar numa parte mais técnica, mas você vai aprender de uma vez por todas. Vou explicar da forma mais simples possível para você entender como funciona cada dado aí que a gente deve analisar. Primeiro, que é algo que Barsi praticamente escreveu em pedra, que é os dividendos. Dividendos nada mais é do que uma parte do lucro que a empresa distribui para os seus acionistas. E aqui a gente tem duas situações. Tem empresas que elas não vão focar nos dividendos, elas vão focar que todo o lucro que ela vai tirar, ela vai reinvestir na empresa. Então ali, ao invés dela distribuir os lucros, ela vai comprar mais material, vai investir em uma inovação e vai focar ali no crescimento, esperando que no futuro ela vai crescer, vai se valorizar mais no mercado. Isso aí pode ser muito bom, mas também aumenta o risco, porque ela está esperando um resultado futuro que a gente não tem certeza se vai chegar. Outras empresas preferem pagar regularmente os dividendos, colocando dinheiro no seu bolso hoje. E aí vem a pergunta, você prefere receber R$ 100 hoje ou R$ 100 ano que vem? O dinheiro de hoje tem mais valor, você já pode investir ele de novo, você já pode usar ele. O futuro é mais incerto, a empresa pode não lucrar como ela esperava, pode ter mudanças no mercado, a economia pode piorar. Para a Barsi, ele investe apenas em empresas que são boas pagadoras de dividendos, empresas que têm aí pelo menos 6% de distribuição de dividendos ao ano. E para avaliar esse dado, a gente olha a sigla DY, né, que é o Dividend Yield. Isso aí significa a porcentagem do valor da ação que a empresa distribui anualmente. O próximo critério, que é Skin in the Game, em português, pele em risco, que nada mais é do que acompanhar o que os donos e os controladores estão fazendo com as próprias ações que eles têm daquela empresa. Se eles estão comprando mais, é sinal de que eles acreditam no negócio, que eles estão acreditando ali no trabalho que eles mesmos estão fazendo e também eles querem lucrar junto com a gente. Agora, se todo mundo ali dentro tá vendendo, já acende um alerta. O que eles estão sabendo que a gente não tá sabendo ainda? Ou eles estão achando que a ação tá cara demais, ou eles têm alguma perspectiva ali de futuro, de alguma bomba que tá por vir. Imagina que você vai abrir uma sociedade com alguém e o seu sócio começa a vender a parte dele antes mesmo da empresa dar resultado. Você vai achar que tem algo estranho, não? E no site Fundamentos você consegue acompanhar de perto o que os controladores estão fazendo. Você consegue pesquisar aí o nome da empresa que você está avaliando, você vê em dados históricos e vai em insiders, que aí você vai ver toda a movimentação aí interna da empresa. O que os controladores, o conselho da administração, diretoria, conselho fiscal e órgãos técnicos ou consultivos estão fazendo aí dentro da empresa. Tá, agora o terceiro passo, avaliar o lucro da empresa. Qual que é o objetivo de qualquer empresa? Ter lucro? Óbvio. Não importa se a empresa é legal, se ela é muito famosa, que o produto todo mundo gosta. Se ela não dá lucro, ela não se sustenta. E quem vai pagar a conta é o investidor. Só que não basta a gente olhar só o lucro líquido nos relatórios, tá? Existem alguns indicadores que vão avaliar a qualidade desse lucro. E é isso que separa as empresas boas das armadilhas. Então, o primeiro indicador que a gente vai conhecer agora, no quesito lucro, é o ROI, que é a sigla para Return on Equity, ou então, em português, retorno sobre o patrimônio. Ele mede quanto que a empresa consegue gerar de lucro em comparação ao seu patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o que sobra se a empresa resolvesse vender tudo e pagar todas as suas dívidas. Então, quanto maior o ROI, melhor a empresa está usando do dinheiro que ela já tem para gerar mais dinheiro. É como se fosse a produtividade do capital dela. Na bolsa, um ROI saudável tem que estar ali perto da taxa Selic. Se a Selic atualmente está em 15%, o ROI ok de uma empresa pode estar ali em 13 até 17, pode estar um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Outro indicador do lucro é a margem líquida. Nele sabemos quão eficiente uma empresa está quanto aos seus custos. Uma margem líquida boa significa que a empresa está tendo alto lucro e que está sobrando dinheiro ali para ela investir e crescer mais e também para pagar os seus acionistas. Se uma loja fatura R$ 100.000 e ali sobra para ela 15 mil de lucro, então a margem dela é 15%, o que é uma margem muito boa. Quem nunca assistiu Pesadelo na Cozinha do Jacquin? Quem já assistiu essa série vê ali que ter restaurante é um negócio complicado. A margem líquida deles é muito baixa. Dos supermercados também é uma margem muito baixa, de 2, 3%. Porque imagina um produto que é baratinho, eles vão ganhar centavos ali em cada venda. Então eles precisam fazer um volume muito grande de vendas e mesmo assim eles tiram uma margem
margem baixa. Mas isso daí vai variar de setor para setor. No supermercado, restaurante é normal a margem ser nesse nível aí. Agora, outras empresas, o nível é um pouco mais alto. Então, o que a gente faz? A gente compara outras empresas do mesmo setor. No geral, assim, na Bolsa de Valores, empresas que têm aí uma margem líquida de 12, 15% tá bem saudável. Quarta coisa que a gente vai avaliar é o endividamento. Uma empresa muito endividada é como uma família que tem uma renda muito boa, mas que está lotada de dívidas, tem muitas contas para pagar. Vive no sufoco. Dívida não necessariamente é ruim, mas se ela for grande demais, ultrapassar o valor da receita da empresa, vira um risco enorme, porque juros altos e crises podem sufocar o caixa da empresa. E vamos para o principal indicador aqui, que é a dívida líquida sobre EBITDA. Esse indicador mostra quanto tempo a empresa levaria, usando o seu lucro empresarial, para pagar toda a sua dívida líquida. A dívida líquida é a dívida real menos o dinheiro que a empresa tem em caixa. E o EBITDA nada mais é do que o lucro bruto da operação. Então vamos supor que uma empresa tem um faturamento X. Ela tem ali vários custos. E aí quando ela abate todos os custos dela de produção, vai ter um lucro. Só que esse lucro ainda não é o lucro líquido que vai para o bolso dela, porque ainda tem que tirar impostos, juros, depreciação. Então o EBITDA é esse valor antes de descontar os juros, depreciações e impostos. Vamos simplificar. O que é a dívida líquida sobre EBITDA? É a medida do fôlego financeiro. Quanto menor esse número, mais rápido a empresa vai se livrar das suas dívidas. E esse número alto significa o quê? Que a empresa, mesmo se trabalhasse somente para pagar as dívidas, ela levaria um tempo aí para conseguir zerar tudo. Então imagina uma empresa que ela tem uma dívida líquida de 300 milhões de reais ao ano e ela gera 100 milhões de reais de lucro operacional no ano. Então a dívida líquida sobre EBITDA dá 3, ou seja, ela precisa de 3 anos para conseguir se livrar de todas as suas dívidas. E esse número 3 é justamente a medida que a gente usa como referência. Se a empresa está com esse valor abaixo de 3, é uma empresa saudável. Se está acima, já acende um alerta, ok? Segura aí que tá acabando, dá uma respirada, bebe uma água, calma aí, nós estamos chegando lá. Quinto ponto para a gente avaliar uma ação é o seu crescimento. Precisamos saber se a empresa está crescendo de verdade. E o principal indicador aqui é o CAGR. Gente, eu não sei pronunciar isso. É a sigla CAGR, que em português significa taxa de crescimento anual composta. Calma que eu vou traduzir. Ele mostra a média de crescimento de uma empresa ao longo dos anos. É uma média desse crescimento ao longo dos anos, levando em conta o efeito dos juros compostos. Por quê? Porque o crescimento muito bom em um ano pode ter sido sorte, pode ser algo temporário ali. Já o CAGR mostra que a empresa cresce de forma consistente, o que é muito mais importante. Imagina que uma empresa faturava 5 anos atrás 100 milhões e nesse ano ela faturou 160 milhões. Ela cresceu 60 milhões em um ano? Não, ela cresceu de pouquinho a pouquinho até chegar nesse valor. E o CAGR é a taxa média anual desse crescimento. Só que ele se subdivide em duas métricas. Primeiro, o CAGR da receita, que é o quanto o faturamento cresce por ano, e o CAGR do lucro, que é quanto o lucro cresce ao ano. E por que tem essa divisão? Porque nada adianta uma empresa crescer se o lucro dela não está crescendo, ela está aumentando também muitos custos. Então, o mais importante é o CAGR de lucro. Só que tem mais uma coisa, o crescimento exagerado, ele pode apresentar uma suspeita também. Porque se uma empresa dobra de tamanho em pouco tempo, pode estar assumindo dívidas demais, aumentando custos sem controle, ou entrando em mercados que ela não conhece bem. Então, cuidado. E agora, por último, chega a hora da gente fazer uma pergunta muito importante. O preço dessa ação está coerente? Porque de nada adianta a empresa ser muito boa se o valor da ação dela está muito alto. É como você encontrar um carro perfeito, mas que ele está 50% mais caro do que na tabela. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai avaliar o preço é o PL. O PL mostra em quanto tempo você vai demorar para retornar o valor que você investiu naquela ação, considerando o lucro que ela gera hoje. É calculado dividindo o preço pelo lucro por ação. Um PL baixo indica que a empresa está bem barata pelo lucro que ela gera. Já um PL alto pode demonstrar que essa ação está muito cara, ou que o mercado já está precificando, já está prevendo que ela tem muito valor no futuro, que ela pode crescer muito no futuro. Imagina que uma ação custa R$ 20 e o lucro dela anual é R$ 2. Então o PL dela é 10. Ou seja, demoraria 10 anos para você recuperar o valor ali investido para comprá-la, se o lucro mantiver igual. O segundo parâmetro é o PVP, que compara o preço da ação pelo valor patrimonial que ela representa. Ele mostra se a ação ela está sendo avaliada acima ou abaixo do seu valor contábil. Um PVP abaixo de 1 pode indicar que a ação está descontada ou que o mercado não confia nesse negócio. Já um PVP acima de 1 indica que os investidores veem ali naquela empresa um bom negócio. Eles estão dispostos a pagar mais do que o seu valor contábil
contábil, porque eles estão esperando um crescimento ali e bons lucros também. E não pode se esquecer, barato não é sinônimo de bom negócio. Pode estar barato porque o mercado já viu ali um problema que você ainda não conseguiu enxergar. Mas Sabrina, é muita coisa, como eu vou conseguir verificar tantos dados para construir minha carteira? É por isso que a gente começa comprando poucos títulos, poucas ações. Vamos selecionar aí 5 empresas só para você tomar conta no começo. Vamos selecionar aí uma empresa de cada setor lá da sigla do Barsi. E aí você vai avaliar o setor. Você vai avaliar qual empresa daquele setor está melhor no momento. Vamos supor, no banco, você vai pegar os vários bancos que tem e você vai fazer uma filtragem ali, avaliando todos esses dados, todas essas métricas, consideração se está saudável, se está performando melhor do que o outro banco. Aí depois você vai fazer isso com o setor de energia, vai comparar várias empresas de energia, vai escolher a que tem melhor performance, os melhores dados. Tá, eu vou fazer aqui com vocês agora uma pesquisar sobre o setor elétrico, por exemplo. Vamos aqui no utilidade pública, energia elétrica, vou colocar todos os segmentos. E aqui você pode colocar também mais filtros, tá? Você pode mudar aqui o ROI até quando você quer arriscar em sua carteira. Tem como você adicionar mais parâmetros aqui de comparação. Vamos colocar aqui, por exemplo, dívida líquida sobre EBITDA, vamos colocar CAGR da receita, CAGR do lucro, o ROI já tá ativo, vamos colocar a margem líquida. Tá, vamos ver aqui como que ficaria o nosso gráfico. Espero que eu não esteja esquecendo nada. E aqui vão estar as empresas de elétricas e aqui você pode ir mudando o ranking de acordo com a métrica que você quer avaliar. E aqui você vai vendo qual empresa faz mais sentido para sua carteira no momento. E agora, o que eu te sugiro? Você já está chegando no final do vídeo, você vai começar esse vídeo lá do começo e você vai anotar todas essas métricas que a gente definiu aqui. Você vai pegar um papelzinho, um post-it e vai anotar ali o resumo, qual que é a margem de cada uma dessas métricas, que demonstra que a empresa está saudável, e você vai deixar esse papel aí na sua vista, para você decorar isso, porque eu sei que é muita informação num momento só. E aí, toda vez que você for ali avaliar ações, que você estiver pensando em comprar, você já vai ter um rascunho ali, um resumo que vai te ajudar, tá certo? Com o tempo, você vai se familiarizando mais com essas siglas, tá bom? Pode ficar tranquilo. Quando eu comecei a investir, eu não sabia de nada disso, e foi por isso que eu perdi quase 10 mil reais. Se naquela época eu tivesse esse conhecimento aqui que eu estou passando para vocês hoje, teria me evitado esse prejuízo e também eu estaria em outro nível ainda melhor com o meu patrimônio. Então não cai nessa armadilha de investir no escuro, não cai na armadilha de seguir orientação e seguir o que as pessoas estão fazendo na carteira delas. Você precisa aprender todas essas métricas para você ter um discernimento do que é melhor para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, e se você quiser outros vídeos mais técnicos, mais aprofundados, se você ficou com alguma dúvida e quer que eu faça outro vídeo mais específico, comente aqui embaixo que eu estou aqui para ajudar vocês. E eu já tô ficando rouca porque eu falei demais. Obrigada, gente. Tchau.